Sua utilização pelos tribunais religiosos franceses, a partir da primeira metade do século XII, foi considerado um avanço, um aperfeiçoamento do processo legal, um resgate dos princípios consagrados no direito romano, abandonados desde a queda de Roma. Muitos historiadores defendem a ideia de que sua adoção e sua prática vieram, inicialmente, substituir e amenizar os arbitrários ritos das cortes processuais francesas, apoiados nos julgamentos por denunciatio, ou seja, fundamentados apenas em denúncias, e vereditos por accusatio, isto é, sentenças inapeláveis e monocráticas. Grandes pesquisadores da história medieval, como o americano Henry A. Keller, argumentam que sua criação foi uma brilhante e muito desejada inovação do direito processual penal, cujos libelos até então incluíam práticas como o julgamento por provação, isto é, a submissão do acusado a provas cruéis e determinar sua culpa ou inocência pelo efeito causado, e os julgamentos por combate. Seu nome veio do latim medieval e definia o caráter de um tribunal que, em vez de julgar por denunciatio ou accusatio, emitisse sua sentença à luz de todo um procedimento de pesquisa, exame e inquirição dos fatos. Inquisitio. Parecia uma boa ideia. Só que, se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não o fez, divulgue, comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, envie para seus amigos, seus grupos. Ajudem este canal a crescer para que nós possamos continuar a enviar os conteúdos de histórias da história. Muito obrigado. Já no final do primeiro milênio, a Igreja Católica conseguira dominar grande parte da vida social e política europeia. Sua influência estendia-se desde o cotidiano das pessoas, pautando seu comportamento, sua educação e os rituais religiosos que iam do berço ao túmulo, até o predomínio sobre reis e governantes e a hegemonia sobre a informação e a arte. Era um enorme poder, e mantê-lo uma preocupação constante. A grande atenção da Igreja era com o aparecimento de sedições, movimentos inspirados por heresias e apostasias que pudessem minar a devoção das comunidades de fiéis e, eventualmente, disputar o controle detido pela religião católica. Mesmo antes do século XI, tribunais eclesiásticos ocupavam-se em julgar esses casos e, inicialmente, e em sua maioria, as penas consistiam-se em penitências, peregrinações ou compensações pecuniárias. Do início dos anos 1200 em diante, se de um lado a adoção do método inquisitório pelos tribunais eclesiásticos parecia trazer uma evolução favorável, de outra parte, aumentava o esforço da Igreja na conversão dos povos ainda à margem da sua influência. A Reconquista, ou seja, a retomada da Península Ibérica aos mouros pelo catolicismo, começara, e as populações muçulmanas acabaram por se ver ante as opções de fugir ou converter-se. O mesmo acontecia com os judeus. Durante séculos, a população judia passara por inúmeras situações que intercalavam tolerância e animosidade, que variavam de época para época e de país para país. Inclusão social e pogroms alternavam-se em contínua sequência. O advento das cruzadas, cujas expedições objetivavam resgatar a Terra Santa das mãos dos infiéis, acabou por acirrar ainda mais a intolerância contra muçulmanos e judeus em grande parte da Europa e aumentar a obsessão da Igreja com sua conversão ao catolicismo.
A partir do século XIV, especialmente após a hecatombe da peste negra, houve um recrudescimento da atuação dos tribunais canônicos, agora mais conhecido como os tribunais da Inquisitio ou inquisitórios. Sua atenção era agora centrada na mais recente preocupação do papado: punir com severidade aqueles que, tendo aceitado a conversão, mantinham secretamente sua religião original e suas práticas e rituais religiosos. Na Península Ibérica, os cristãos novos, judeus voluntariamente convertidos para escapar à perseguição religiosa, e os marranos, convertidos à força contra sua vontade, viviam sob constante vigilância. Denúncias sobre sua sedição, ou seja, a falsidade de sua conversão, levavam inexoravelmente o denunciado a julgamento. Há em Portugal todo um folclore ligado aos subterfúgios utilizados por cristãos novos e marranos para enganar seus vizinhos cristãos e fazê-los crer na autenticidade de sua abjuração ao judaísmo. No âmbito culinário, para enganar os inquisidores e evitar suspeitas, eles desenvolveram as alheiras e as farinheiras, enchidos que se assemelhavam aos chouriços, mas eram feitos com carnes de aves, como galinha e peru, e pão, evitando a carne de porco, proibida pela religião judaica. Quem já provou essas deliciosas iguarias tem muito a agradecer à inventividade desses criptoconvertidos. No século seguinte, a Inquisitio, ou a Santa Inquisição, já havia disseminado seus tribunais por vários países europeus, com forte predominância na França, nos reinos espanhóis e em Portugal, além dos estados papais. A atenção dos inquisidores movia-se agora também para os crimes de heresia e feitiçaria. E o rito processual, que inicialmente exigia que uma indiciação contasse com vários elementos probatórios, e não só com uma denúncia, e permitir-se o recurso de uma sentença junto à Santa Sé, havia perdido qualquer vestígio de clemência. A jurisdição dos tribunais havia sido entregue à Ordem dos Dominicanos. Alguns de seus frades, como os franceses Robert de Bourg, Bernard Decaux e François Borel, ficaram tristemente famosos pela ferocidade de seus julgamentos e crueldade de suas sentenças. A condenação à morte por imolação passou a ser a pena capital mais adotada pelos tribunais, e a fumaça das fogueiras da Inquisição começaram a pairar com frequência nos céus das praças centrais de muitas cidades europeias. Com o recrudescimento das ações dos tribunais do Santo Ofício e a inclusão de várias práticas no rol dos atos imputáveis e proibidos, vários personagens históricos acabaram por ser levados a julgamento e condenados. O astrônomo e cosmólogo italiano Giordano Bruno morreu na fogueira por desafiar a visão geocêntrica da Igreja. Jan Hus, o teólogo checo, também foi queimado por suas ideias sobre a necessidade de uma reforma do catolicismo. Girolamo Savonarola, ele mesmo um frade dominicano, foi enforcado e queimado em Florença por denunciar a corrupção na Igreja e no governo florentino. E como todos sabem, a grande heroína militar francesa Joana d'Arc, condenada por heresia e bruxaria, foi parar na fogueira. Galileu Galilei escapou por pouco. Mas foi na Espanha dos reis católicos que a Inquisição ganhou especial destaque. Isabel e Fernando, reis de Castela e Aragão, estabeleceram a Inquisição espanhola em 1478. Em 1483, escolheram como grande inquisidor, ou seja, o juiz supremo dos 14 tribunais criados em território espanhol, um frade dominicano,
cujo nome ficaria para sempre ligado à crueldade e à intolerância de um período negro da fé católica. Tomás de Torquemada. Torquemada nasceu em 1420 em Valladolid e, aos 20 anos, entrou para a Ordem Dominicana em sua cidade natal. Em 1453, foi eleito prior do convento de Santa Cruz, em Segóvia. Lá, conheceu a futura rainha, a ainda princesa Isabel, e com ela estabeleceu um relacionamento de identidade ideológica e religiosa. Torquemada sempre fora um intransigente defensor do ideal da sangre limpia, isto é, da extirpação das populações judias e muçulmanas da Península Ibérica. Dominada durante séculos pelos árabes e destino da migração israelita por centenas de anos, a Espanha abrigava no século XV o maior contingente dessas duas populações na Europa. E as ideias de Torquemada coincidiam com os desejos dos reis católicos. Padre confessor de Isabel desde sua coroação, sua nomeação como Grande Inquisidor foi inevitável. Entre 1483 e 1494, quando foi afastado do controle da Inquisição espanhola, Torquemada promoveu uma incansável perseguição a judeus, marranos e mouriscos, dobrou o número de tribunais, estabeleceu regras processuais que davam pouca ou nenhuma chance de defesa aos indiciados. Críticos do sistema passaram a sofrer as mesmas perseguições e os mesmos castigos. Nesses 11 anos, mais de 40 mil judeus foram expulsos sem poder levar seus bens, sendo obrigados a deixar suas fortunas para o Santo Ofício. Outros tantos muçulmanos fugiram para o Marrocos. Em uma estimativa por baixo, 2.200 pessoas foram queimadas nas fogueiras dos Altos da Fé de Torquemada. Embora o afastamento de Torquemada tenha sido oficialmente por questões de saúde, o fato é que o cruel exagero de sua impiedosa e implacável atuação acabou por provocar o desfavor do Papa Alexandre VI, que ordenou sua demissão. 4 anos depois, ainda retendo simbolicamente o título de Grande Inquisidor, Torquemada morreu de causas naturais no mosteiro de São Tomás de Aquino, em Ávila. Em 1832, seu túmulo foi saqueado e seus ossos incinerados ritualisticamente num autêntico Alto da Fé. Com o evento das descobertas no século XV, a Inquisição foi trazida para o Novo Mundo por espanhóis e portugueses. Tribunais foram instaurados no México, em Cartagena das Índias, hoje Colômbia, e no Peru. No Brasil, a Inquisição chegou em 1536, mas nunca teve uma sede fixa, atuando por meio de inquisidores itinerantes vindos de Portugal, que percorriam a colônia, recolhiam as denúncias e realizavam julgamentos. Incentivando a delação, os inquisidores tinham como alvo não só os descendentes dos cristãos novos e sua possível sedição, como também as práticas de feitiçaria, curandeirismo, bigamia, sodomia e de sincretismo religioso. As penas variavam de multa pecuniária, degredo, tortura e até a morte na fogueira. Registros indicam que milhares de pessoas foram indiciadas, mas o número de condenações é incerto. O último inquisidor visitou o Brasil entre 1763 e 1769. A partir daí, a atuação dos tribunais praticamente cessou. Em 1821, a Inquisição foi oficialmente encerrada em Portugal e em 1834 ela foi abolida em toda a Europa. Recentemente, estudos e pesquisas de documentos históricos têm suscitado um revisionismo que procura atenuar o caráter cruel e punitivo da Inquisição.
apresentando inconsistências históricas sobre o número de condenações e mesmo da responsabilidade do Santo Ofício em penas decididas por tribunais seculares. Isto, entretanto, não tem o poder de apagar ou mesmo diminuir o impacto tenebroso de um período em que a intolerância religiosa espalhou o medo, a injustiça, a tortura e o terror por grande parte do mundo ocidental. Embora nunca se possa conhecer o número real, é certo que, durante quase 500 anos, em nome de uma fé, centenas de milhares de pessoas sofreram os horrores da perseguição, da desesperança e da implacabilidade dos tribunais da Inquisição. Espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!